Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Convido a você a se colocar perto de Jesus sacramentado, imaginando o sacrário que está mais perto de você, numa igreja, numa capela, para que juntos possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Então vamos ler o Evangelho de hoje, que está em São Mateus, capítulo 7, versículo 6, 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Muito bem, vemos nosso Senhor nesse Santo Evangelho que traz para nós 3 ideias, 3 ensinamentos. O primeiro vem logo no início do Evangelho que lemos, quando o Senhor nos diz: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Então, nessa breve fórmula, a modo de sentença, Jesus ensina um discernimento prudente na pregação da palavra de Deus e na entrega dos meios
de santificação. A Igreja, já desde o princípio, teve em conta esta advertência, que se manifesta especialmente no respeito com que se rodeou a administração dos sacramentos e, de modo singular, de modo especial, a Santíssima Eucaristia. Então, Jesus está dizendo, é necessário um discernimento prudente na pregação da palavra de Deus, a quem nós vamos dirigir a palavra de Deus, e também a administração dos sacramentos, sobretudo a Santíssima Eucaristia. Então, aqui nós vemos a questão do respeito e a reverência para com o sagrado. Porque, veja, quem ainda não fez uma experiência com Deus, não terá respeito e não terá reverência ao sagrado. Por isso que a Igreja não vai administrar um sacramento a uma pessoa que não tem fé. Porque isso torna-se um sacrilégio de colocar aquilo que é sagrado no profano, né? Hoje tem-se uma mentalidade, talvez errônea, de que a Igreja tem que dar os sacramentos a todo mundo, que todo mundo tem direito a receber os sacramentos. De forma nenhuma. Os sacramentos devem ser dados àqueles a quem estão preparados ou que têm as disposições necessárias para receber o sacramento. A Igreja pode e deve negar o sacramento a quem não estiver disposto a recebê-lo, né? Ou seja, ninguém poderia receber a Santíssima Eucaristia se nem ao menos sabe do que se trata, né? Se não fez um plano de catequese, um tempo de catequese, uma formação, se de fato crê que ali está Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, né? Ninguém poderia receber o sacramento da confissão se não for batizado, ou se sendo batizado não está arrependido dos seus pecados. Não pode receber o sacramento. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas situações que devemos evitar. Evitar as brigas e discussões inúteis. Às vezes, vemos que alguém quer discutir religião, e por mais que você fale a verdade para ele, por mais que você mostre a verdade, ele não quer ouvir, Ele não quer ouvir, ele quer discutir, ele quer espezinhar, ele quer... Então, não vá dar, seja pérolas aos cães, né? Não. Ou seja, ele não está disposto a ouvir e vai ficar discutindo, né? Ou seja, você vai pregar a palavra de Deus, você vai dar um ensinamento da fé, se aquele outro está disposto a isso, né? Porque senão ele vai zombar da fé, ele vai... não adianta. E aí nós também às vezes perdemos a caridade, porque entramos em discussões, entramos em brigas, né? Então, é isso que devemos ter, a ciência e o cuidado.
Depois, uma outra ideia que Nosso Senhor fala nesse Evangelho, quando Ele diz: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. A sentença de Jesus é chamada de regra de ouro, ou seja, oferece um critério prático para reconhecer o alcance das nossas obrigações e da nossa caridade para com os outros. Ou seja, tudo quanto quereis que os outros os façam, então fazei também a eles. Eu quero ser bem tratado pelos outros, quero ser tratado com dignidade, com carinho, com atenção. Ou seja, quero ter aquilo que é essencial para mim, quero ser compreendido, quero ser respeitado, quero ser perdoado, desculpado. Então, na mesma medida que você quer isso para você, queira e faça também para o outro. Nosso Senhor nos diz. Mas não se trata de um dou-te para que me deis. Ou seja, como se, eu vou respeitar aquela pessoa porque quero que ela me respeite também. Eu vou ser caridosa porque eu vou esperar que o outro seja caridoso comigo. Não é para fazer algo ao outro esperando algo em troca. Não, não é isso. Isso não é evangelho. Mas a capacidade de fazer o bem aos outros sem pôr condições. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer sempre o bem, assim como eu gostaria que fizessem esse mesmo bem a mim. Às vezes queremos que os outros nos perdoem, que os outros nos compreendam, mas nós não somos capazes de perdoar o outro, de compreender o outro, né? Queremos que os outros tenham paciência conosco, mas não temos um pingo de paciência com os demais. Não é? O exame de consciência que devemos fazer diante dessa palavra. E esta regra, a regra de ouro, que Nosso Senhor nos ensina aqui nesse Evangelho, ficará completada, diríamos assim, com um mandamento novo que Nosso Senhor dará depois aos seus discípulos, quando Ele diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, a medida do amor não é mais fazer o bem ao outro, amar ao outro como nós queremos ser amados, mas mais do que isso ainda, amar aos outros, querer o bem dos outros, fazer o bem aos outros, porque Deus em Jesus nos amou primeiro, né? Mas a regra de ouro já é um bom começo. E por fim, vemos a terceira ideia que Jesus traz no Evangelho de hoje. Ele nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Veja, Jesus dá uma sentença aqui, um ensinamento que muitos de nós estamos esquecidos, muitos de nós católicos. Quando Nosso Senhor diz: entrai pela porta, essa porta nós entendemos que é a porta do reino dos céus,
a porta da eternidade. E ele nos diz que essa porta é estreita, e largo é o espaçoso, é o caminho que leva à perdição. A zona do pecado é prazerosa e não requer esforço, mas a sua meta é a perdição eterna. Ou seja, se deixar levar pelo pecado, pelos vícios, pode ser prazeroso e de fato, mas não é esse caminho que leva à vida. Porque o caminho do pecado, de fato, não exige de nós esforço, né? Eu vou lá, ofendo aquela pessoa e pronto, né? Não vou me esforçar para pedir perdão, para me emendar, não. Sou desonesto com aquele outro e mesmo que minha consciência diga que eu tenha feito algo errado, digo para mim mesmo, não. Ou seja, eu quis fazer isso para o meu bem, que o outro se lasque, né? Então, ou seja, eu vou me levando nesse caminho de egoísmo, né? Pensando só em mim, buscando o prazer, seja o conforto, a comodidade, e vou me deixando levar pelo caminho que leva à perdição. Ao contrário, para percorrer uma vida cristã, generosa, sincera e dura, é custoso. Daí Jesus nos fala da porta estreita e caminho estreito. Mas sabemos que a sua meta é a vida eterna, ou o que chamamos de salvação. A vida cristã verdadeira vai exigir de nós generosidade. Generosidade para com Deus, generosidade para com os irmãos. Vai exigir de nós um caminho de esforço para vencer o pecado, para vencer os vícios, para ganhar virtudes, um esforço para ser melhor a cada dia, um esforço para cumprir o dever com esmero, o esforço para perdoar o irmão, o esforço para viver uma vida pura, casta. Ou seja, cumprir os deveres de pai, de mãe, de filho, de filha, os deveres profissionais, os deveres de estudante, para que de fato passemos pela porta estreita. E muitos cristãos católicos se enganam, achando que vivendo um cristianismo light, um catolicismo light, vai ganhar o céu assim. A porta do céu não é larga, não é fácil de entrar. É preciso uma conversão constante. É preciso que busquemos o amor de nosso Senhor, porque, meus irmãos, se tem uma coisa que me leva a meditar todos os dias e que convido a você a meditar também, ao deitar no travesseiro, se perguntar:
se meu Senhor me chamar hoje, será que poderei ser salvo? Poderei ser salva? A vida que eu estou levando é uma vida de salvação? É uma vida de santidade? Não esperemos o dia de amanhã para mudar de vida. Não esperemos o dia de amanhã para deixar o pecado, porque pode ser que esse dia não chegue. E o tempo da misericórdia de Deus é o tempo da nossa vida aqui. Quando nós estivermos diante dele no julgamento, não poderemos mais mudar, não poderemos mais pedir perdão ou mudar de vida, porque a nossa escolha já terá sido feita e nós odiaremos as nossas escolhas. Então, meus irmãos, procuremos passar pela porta estreita, porque é esta porta que nos leva para o céu. Não é fácil, mas Deus nos dá a sua graça, se formos sinceros, se buscarmos, mesmo que caiamos muitas vezes, mas se buscarmos a Deus com sinceridade, com generosidade, com esforço, contando com sua graça, nós conseguiremos passar por esta porta. Que a Virgem Santíssima, ela que é invocada como porta do céu, possa estar então nos aguardando e nos levando, nos ajudando a chegar a esta porta para que possamos entrar no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado por participar dessa meditação conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que esses vídeos cheguem também a outros corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.